amanhã à noite o Fluminense recebe o Palmeiras no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Duas equipes ainda com aspirações grandes na competição, quem sabe até aí alcançar o líder Botafogo. Tá difícil, mas ainda tem muito campeonato pela frente, né? Um turno mais 2 jogos e o Palmeiras, mesmo antes do jogo, já estreou um reforço. Ah, é? É. Teve isso? Foi de avião próprio para o Rio de Janeiro. Já está no Rio de Janeiro. O avião da Leila. O avião não é do Palmeiras. Cedido ao Palmeiras. Porque o avião pela presidente dela. Leila. O avião é dela, é outra empresa. Alugado ao Palmeiras, a empresa se chama Placar, e o avião é alugado, fretado para o Palmeiras, e outras equipes podem também fretar o avião quando tiver interesse nesse caso, porque o avião não Mas está... ele não é todo estilizadinho. Não. Ele não tem nenhuma roupagem de Palmeiras. Ele é azul e branco por fora e por dentro os bancos são cinza. A montagem do avião é para um time de futebol. Espaço. Se o Corinthians quiser alugar o avião da Leila, consegue? Consegue. Qualquer um, é uma empresa para... É uma empresa que vai ceder o avião. Será que vai ter interesse? O São Paulo, por exemplo, tem uma boa relação com ela. Casares e Leila joga lá no estádio, joga aqui, não sei o quê. Uma viagem amanhã ou depois do São Paulo, que tem uma boa relação, pode ir lá pedir um desconto. Para esse voo, que já aconteceu, foi às 4 da tarde de hoje. Por uma questão burocrática, ele não decolou de Congonhas, né? Nem do Campo de Marte. Não, foi de Sorocaba, né? Sorocaba. Quer dizer, é mais longe para Sorocaba do que para o Rio, né? Não. De carro. Sorocaba é gente. Não. Sorocaba é aqui do lado de São Paulo. É mais não vamos longe transformar Sorocaba em deixa eu explicar. Em Tracunhaém da Serra. Daqui a pouco vamos falar. É mais longe ir para Sorocaba Quanto tempo é de carro? Do que para o Rio de avião. De Sorocaba, daqui... uma hora para lá, uma hora para cá. É isso aí, é 90 quilômetros que você gasta uma hora para ir até Sorocaba, dependendo do trânsito. Para sair da cidade sexta-feira. Tá bom, mas não iria de ônibus também para o Rio de Janeiro, né? O que eu entendi, só para quem não entendeu em casa, ele está dizendo o seguinte, um voo São Paulo-Rio é de 50 minutos às vezes, no máximo uma horinha. Pode ter demorado umas 2 horas e meia. E o deles lá também é de uma hora. Mas é por uma questão burocrática, logo vai poder decolar de Congonhas. Não porque não está regularizado ainda para decolar daqui, decolou de lá. E por não estar regularizado, tem o segundo item nessa parada. Ela não pode cobrar esse fretamento. Ela não pode. Hoje ela não poderia fretar nem para o Palmeiras. Então o Palmeiras está indo como se fosse um convidado do avião dela. Então hoje é de graça e o Palmeiras está, neste voo, economizando R$200 mil, que deve custar mais ou menos um fretamento por volta disso, de São Paulo-Rio, que é o que nos próximos jogos lá o Palmeiras pagará para a empresa dela. E hoje não, como não está legalizado, ela também não pode legalmente cobrar um fretamento. Então ela só simplesmente falou, vamos estrear o avião, que ela pode voar, você pode voar de convite dela. Qualquer um de nós poderíamos. Ela convidou o time, entre aspas, né, para ir nesse voo. Então, hoje, o Palmeiras não está pagando. É um voo inaugural. E os próximos, claro, vai pagar e qualquer outro clube poderá. Aí a gente vai ver até que ponto vão achar normal o outro clube. Mas é um avião da presidente do Palmeiras e tal. Por desconto... Ainda mais depois de tanto barulho que foi feito. Né? Mas por desconto... Acho que não teria problema nenhum de um outro clube ir. O negócio hoje é business. Se eu tá mais barato, eu vou no teu. Mas, enfim. Os dois, no meio da semana, conseguiram bons resultados, né? Na Copa Libertadores. O Palmeiras, um excepcional resultado. Derrotou o Atlético e fica muito perto da vaga. Joga pelo empate no meio da semana que vem no Allianz Parque para passar para as quartas de final. O Fluminense foi buscar um empate contra o Argentino Júnior em Buenos Aires. Também tem tudo para se classificar. Agora, pensando em Campeonato Brasileiro. Os dois costumam, quando se enfrentam, fazer jogos muito bons, com gols e tal. Pensando em Campeonato Brasileiro, daqui para frente, você vê mais futuro no Palmeiras ou no Fluminense? A diferença de pontos é pequena. O Palmeiras à frente, mas acho que são 2 pontos só na frente, né? 3 pontos à frente. Se o Fluminense derrotar o Palmeiras amanhã no Maracanã, nos critérios de desempate, ultrapassa o Palmeiras. Então, Plial, o futuro no brasileiro depende muito das Copas. Da Copa, né? Porque da Libertadores. Esse jogo mesmo aí já está divulgado, né? Principalmente o Palmeiras, que vai poupar vários jogadores. Mesmo tendo tido um bom resultado em Minas. Mas o foco, a prioridade
é o jogo contra o Atlético Mineiro de volta, em casa. E o do Fluminense não é o contrário, também. Porque o Fluminense, a vantagem é decidir no Rio, mas está empatado o confronto. Então, o Brasileirão fica em segundo plano nesse momento. E aí depende muito da sequência na Libertadores das duas equipes para eles buscarem um objetivo maior dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que assim, o objetivo é ficar ali no G4. Aí eu acho que o futuro para esses dois clubes está mais para isso, não para o título. Até nisso, por isso que o Botafogo aumenta a sua vantagem. Porque os seus concorrentes estão envolvidos. O Botafogo também está na Sul-Americana, mas acho que a competição de Flamengo em Copa do Brasil, a própria competição de Libertadores, tira um pouco desse foco no Brasileirão e aumenta a vantagem para o Botafogo, porque Palmeiras e Fluminense vão jogar com times mesclados. Se não for a maioria, mas pelo menos 50%, eles vão preservar alguns atletas. Não tem jeito. E aí o Campeonato Brasileiro perde um pouco, não é a importância, mas o objetivo de título. Já estão em desvantagem muito grande para o líder. E com essa coisa de poupar na competição, fica mais distante sonhar em conquistar, em vencer, em ser campeão novamente. Fica difícil para essas duas equipes. Antarístico, Palmeiras é o terceiro colocado, o Fluminense é o quinto, apenas 3 pontos separam as duas equipes. Então, 3 pontos. Você gosta disso, né? Aquela expressão que você nunca ouviu, é o chamado jogo de 6 pontos. Fala. O Flusão oscilando, tem oscilado um pouco. O Verdão parece que já saiu do período de oscilação, reencontrando o futebol, como destacou o Gomes. O que você espera desse jogo? Mas é mesmo o jogo de 6 pontos, é o campeonato que Palmeiras e Fluminense fazem. Olha, se houver um vencedor, aquele que perder também não deve desesperar-se. Claro que se for o Palmeiras, ele abre uma vantagem interessante em relação ao Fluminense. Se for o Fluminense, alcança o Palmeiras. Só que como estão na parte de cima, a tendência é de que um roube pontos do outro. Uns roubem pontos dos outros. O problema é perder para a turma da parte de baixo, que são, em geral, pontos irrecuperáveis. Os dois técnicos, por necessidade ou por opção, não vão com força máxima. O Palmeiras, que está mais ajeitado nas últimas apresentações, pode sentir a ausência desses titulares que nem viajarão, e o Fluminense também pode sentir até mais, porque tem oscilado. Mas eu vejo os dois até, Edu, como saindo da turbulência. O Palmeiras de forma mais consistente e o Fluminense nem tanto. Mas como tem decisão na Libertadores, dá para entender essa preferência por não ter um time completo. E também tem o seguinte, não digo nem que é jogar a toalha, né? A diferença nesse momento do Botafogo em relação ao Palmeiras, por exemplo, é grande. Em relação ao Fluminense, é maior. Então, até eu ia falar do jogo anterior, Edu, tirando a torcida do Cruzeiro, não, tirando a torcida do Botafogo, a torcida do Galo, quem sabe também a torcida do América, todo mundo é Cruzeiro nesse final de semana, porque não é possível, né? Ninguém para o Botafogo, o time que está fazendo por merecer essa situação. E no caso do Abel, por exemplo, deixaram o Dudu descansando, uma boa decisão. O Dudu mostrou desgaste no meio da semana. Rafael Veiga, a mesma coisa, voltou, tem sido decisivo, mas não é aquele jogador ainda para ser muito exigido. Quem mais que ele deu uma folguinha que a gente mostrou para o Piquerez e o Zé Rafael. O Zé Rafael também ficou recentemente fora e jogou muito, jogou demais contra o Galo, então eles têm de respirar para estar em 100% ou perto disso no meio da semana.